Prosseguindo com a nossa série de vídeos sobre a reforma da Previdência, hoje eu vou falar sobre a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Algumas mudanças muito importantes aconteceram com a reforma da Previdência. O primeiro deles foi mudar o nome, porque antes ela se chamava aposentadoria por invalidez permanente. Com a reforma ela passou a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Antes da reforma, o artigo 40 da Constituição dizia que o cálculo para esta aposentadoria era proporcional ao tempo de serviço, mas excetuava algumas situações, como dito aqui no artigo. Aposentadoria por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Então existiam essas possibilidades para que a aposentadoria fosse integral. Então, se a aposentadoria se desse em decorrência de acidente de serviço, em decorrência de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, a aposentadoria era integral. Com a reforma, o que aconteceu? Vamos lá ao que diz agora o artigo 40 da Constituição, após a reforma da Previdência. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. O parágrafo 1º do artigo 40. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. O regime próprio de previdência social é o regime do servidor público. Aí vem o inciso 1 e diz o seguinte, vamos lá, como é que ficou então a aposentadoria por invalidez permanente para o trabalho. Inciso 1. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejar a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. Então, gente, o que é que está dizendo aqui? Que agora a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, ela terá essa avaliação periódica. Então, de tempos em tempos, de acordo com a lei, a pessoa que foi aposentada nesta modalidade, ela terá essas avaliações periódicas para que seja verificado se ela continua tendo direito ou não a esta aposentadoria. Então, conforme vocês viram aqui, além dele excluir aquelas doenças para que a pessoa pudesse ser aposentada por incapacidade permanente, ela traz também essa questão da avaliação periódica. Como vocês viram, esta aposentadoria antes ela poderia ser proporcional ou integral. Então vamos lá saber agora como ficou o cálculo para esta aposentadoria. O artigo 26 da reforma diz o seguinte: até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do regime geral de previdência social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao regime geral de previdência social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares, de que tratam os artigos 42
e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Bom, aí vem o parágrafo 2º e diz o seguinte: o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética definida na forma prevista no caput e no parágrafo 1º, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição nos casos. Aí vem o inciso 3 e diz o seguinte: de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo. Aí o inciso 2 deste parágrafo complementa: no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente do trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. Então vamos lá explicar direitinho o que tudo isso significa. De acordo com a reforma da Previdência, hoje, para que você receba 100% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, esse acidente tem que decorrer de acidente do trabalho, de doença profissional ou de doença do trabalho. Excluiu todas aquelas outras doenças para que você tivesse aposentadoria integral. Então, caso não seja acidente do trabalho, você vai receber 60% da média aritmética e a partir do 21º ano, você vai ter acrescida a sua aposentadoria 2% a cada ano. Então, no 21º, no 22º, em cada ano, sucessivamente, que você trabalhar mais, você vai receber 2% a cada ano. E mais, o governo encaminhou ao Congresso Nacional uma medida provisória que vocês devem ter ouvido falar sobre ela, que é a medida provisória para incentivar a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Mas além desses incentivos, ele colocou lá várias outras questões, como por exemplo, dizer que agora o acidente que você sofrer no trajeto da sua casa para o trabalho, que era considerado acidente de trabalho, não é mais. Então, acidente de trabalho é aquele que vai se dar se você já estiver lá no seu local de trabalho. Não mais é considerado acidente do trabalho, então, esse acidente que ocorre no trajeto, enquanto você está indo da sua casa para o seu trabalho. Então, isso vai restringir bastante a possibilidade do trabalhador receber 100% da média aritmética quando ele se aposentar por incapacidade permanente para o trabalho. Uma outra questão que eu queria também colocar nesse vídeo é que foi acrescido ao artigo 37 da Constituição o parágrafo 13, que diz o seguinte: o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Ou seja, o servidor público que tiver sofrido alguma limitação em sua capacidade física ou mental, ele pode ser readaptado, e essa readaptação pode se dar em um cargo superior ao cargo que ele exerce, desde que ele tenha habilitação e escolaridade para exercer esse cargo superior, mas o seu salário vai continuar sendo
daquele cargo lá de origem dele, entenderam? Então tá, ele vai ser readaptado para um cargo superior, mas ele vai continuar recebendo a remuneração do cargo anterior, tá certo? Então era isso que eu queria falar. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar os sininhos para você ficar sabendo toda vez que eu colocar vídeo novo no canal, e também não deixe de falarem para seus amigos também se inscreverem aqui no canal, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo falando ainda da reforma da Previdência. Tchau, tchau!